resolvi suprimir o índice temático. Vamos reiniciar com o título A Teologia e os OVNIs. Desde o ano de 1956, mais um segmento da verdade soldou-se ao meu espírito. Os OVNIs são reais. Vi 3 deles voando no céu de São Paulo num dia sem nuvens, cerca de 12 horas. Durante uns 5 minutos, tive tempo para analisar todas as coisas que poderiam levar-me a algum engano, antes de concluir definitivamente sobre o fenômeno observado. Naquele tempo, nenhuma noção tinha sobre verdade em teologia e religião. Nem sabia como começar a pensar para concluir qualquer coisa sobre tão pesado assunto. Mas uma coisa, para mim, já era certa desde então. A teologia ou religião que negasse a existência e que tivesse os alicerces de sua doutrina abalados diante da incômoda presença dos OVNIs, simplesmente não poderia ser verdadeira. É um método puramente cartesiano para a tomada inicial de posição no empreendimento de qualquer busca. Se algum dia viesse a sentir a necessidade, essa posição já estaria definida. Comecei a ler tudo o que se encontrava sobre os OVNIs e, paralelamente, uma porção de livros espiritualistas, os quais ficaria cansado só em citá-los. Mas, pasmo eu agora, nem olhei para a Bíblia. A incapacidade dos pregadores para ensinar as doutrinas e a teologia bíblica de forma clara, concisa, intangível, inatingível pelos acertos e erros do pensamento científico, tornou-me um cético em referência a elas. Não é de fato necessário saber da realidade dos OVNIs para poder compreender aquilo que nos cabe compreender da Bíblia. Mas é imprescindível saber, entender o espírito real que norteia o pensamento bíblico para poder compreender e conviver sadiamente com os OVNIs. Em janeiro de 1970, quando comecei a ler a Bíblia segundo o espírito da teologia da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mudei a minha posição mental. Expresso-me assim porque li comparativamente, paralelamente aos livros que completam com a Bíblia o cânone da literatura da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Passamos ao segundo subtítulo: A verdade nos achados científicos e a verdade revelada. Nesta parte do trabalho, vamos traçar um paralelo entre as modernas descobertas científicas, bem como as hipóteses, teorias e conjecturas modernas sobre todos esses assuntos levantados pela ciência do século. Isto é, um paralelo entre todas essas coisas e as modernas revelações de Deus dadas ao profeta Joseph Smith. Como referência, por considerarmos livros que condensam as informações adequadas à nossa proposição, usaremos as obras de W. Raymond Drake, Deuses e Astronautas no Mundo Ocidental, e a outra, Deuses e Astronautas no Antigo Oriente. Abreviaremos, respectivamente, de amo e de ao. Para desenvolvermos nosso trabalho, assumimos a postura de rejeitar como verdadeiras somente aquelas descobertas que não se coadunem de nenhuma forma com as revelações recebidas pelo profeta Joseph Smith, as quais sabemos ser a palavra de Deus.
aceitaremos como fato comprovado a antiguidade atribuída aos relatos sobre as civilizações de Mu, da Lemúria, e da Atlântida, com a Poseidônia. Contidos todos esses livros, na literatura dos Vedas, no livro dos Mortos e na epopeia de Gilgamesh, o grande pesquisador coronel James Churchward, depois de estudar centenas de inscrições em pedras nos Estados Unidos, na América do Norte, concluiu: temos provas positivas de que todo o ocidente da América do Norte foi povoado por raças altamente civilizadas durante a última parte da Era Terciária e antes da Era Glacial. Essas primeiras civilizações da América são provavelmente provenientes de um país chamado Mu. Consta no livro de Moisés, conforme restaurado a Joseph Smith. Os céus são muitos e são incontáveis para o homem. E assim como deixará de existir uma terra com seus céus, assim também aparecerão outras. E não têm fim as minhas obras, nem tampouco as minhas palavras. Eis que te revelo no que concerne a este céu e a esta terra. Sou o princípio e o fim, o Deus onipotente, e por meio do meu unigênito criei estas coisas. Sim, no princípio criei o céu e a terra, sobre a qual estás, e a terra era sem forma e vazia. Como correção dessa exposição, eu desejo declarar que resolvi suprimir o índice temático. Vamos reiniciar com o título A Teologia e os OVNIs. Desde o ano de 1956, mais um segmento da verdade soldou-se ao meu espírito. Os OVNIs são reais. Vi 3 deles voando no céu de São Paulo num dia sem nuvens, cerca de 12 horas. Durante uns 5 minutos, tive tempo para analisar todas as coisas que poderiam levar-me a algum engano, antes de concluir definitivamente sobre o fenômeno observado. Naquele tempo, nenhuma noção tinha sobre verdade em teologia e religião. Nem sabia como começar a pensar para concluir qualquer coisa sobre tão pesado assunto. Mas uma coisa, para mim, já era certa desde então. A teologia ou religião que negasse a existência e que tivesse os alicerces de sua doutrina abalados diante da incômoda presença dos OVNIs, simplesmente não poderia ser verdadeira. É um método puramente cartesiano para a tomada inicial de posição no empreendimento de qualquer busca. Se algum dia viesse a sentir a necessidade, essa posição já estaria definida. Comecei a ler tudo o que se encontrava sobre os OVNIs e, paralelamente, uma porção de livros espiritualistas, os quais ficaria cansado só em citá-los. Mas pasmo eu agora, nem olhei para a Bíblia. A incapacidade dos pregadores para ensinar as doutrinas e a teologia bíblica de forma clara, concisa, intangível, inatingível pelos acertos e erros do pensamento científico, tornou-me um cético
referência a ela.